Gênesis, capítulo de número 33. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, mas o filme 1917 é, sem dúvida alguma, irmãos, um dos melhores filmes que assisti nos últimos anos. A trama é parcialmente inspirada em eventos reais e o filme todo é conduzido por uma série de planos sequência, o que nos dá a impressão de estarmos acompanhando uma cena contínua. Ambientada no penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, a trama narra a história de dois jovens soldados britânicos que recebem uma missão praticamente impossível. Eles são encarregados de atravessar o território inimigo a fim de alertar os seus aliados a respeito de uma armadilha alemã. Caso contrário, 1.600 vidas seriam perdidas. Em uma jornada contra o tempo, nós vemos dois jovens arriscarem a própria vida em território hostil, pelo bem de sua pátria e pelo bem de seus aliados e para a preservação deles. E enquanto eu acompanhava aquele filme, irmãos, a virtude que mais me chamou a atenção é a fidelidade daqueles dois jovens. É interessante o fato de que muitos estão dispostos a permanecerem fiéis a todo custo a um propósito ou a uma aliança. E eu me pergunto, se os homens são assim, irmãos, o que dizer do Senhor? Ao longo de todo o livro de Gênesis, você tem acompanhado, Yahvé tem se revelado como Deus fiel do pacto, o cumpridor de promessas. Foi o que Abraão e Isaac experimentaram, por exemplo. E é o que Jacó é chamado a experimentar aqui, diante do temido encontro com Esaú. Eu quero que você agora leia comigo uma parte do texto sagrado, Gênesis, capítulo de número 33. Nós leremos a parte A do verso de número 1. Eu peço a você acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a santa e inspirada palavra de Deus. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança, nós rogamos a Ti, Senhor, nos beneficia neste momento. Que o Teu Santo Espírito nos abra o entendimento e o coração para recebermos a Tua palavra. É o que Te pedimos no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. Irmãos, a compreensão do capítulo 33 é totalmente dependente do capítulo 32. Na verdade, não é uma coincidência que encontros tão importantes para Jacó sejam colocados um após o outro dentro da narrativa. Primeiro, o patriarca esteve frente a frente com Deus. Mais do que isso, ele travou uma batalha com o Senhor. Além de uma coxa deslocada, Jacó teve seu coração ferido e transformado por Deus, e ele foi chamado pelo Senhor, Israel. No entanto, o que nós vimos em Peniel, no capítulo 32, foi também uma preparação para um outro encontro importante com seu irmão Esaú. E convenhamos, irmãos, não havia mais como postergar o inevitável. Esaú se aproximava com uma comitiva. O que esperar então? Não seria trágico sobreviver à luta com Deus, mas padecer sobre a fúria de seu irmão? É por essa razão que no capítulo 32 nós encontramos o patriarca pela primeira vez de joelhos rogando a Deus: livra-me das mãos de Esaú. E o capítulo 33 nada mais é do que a resposta a essa oração. Diante da ameaça à promessa, Jacó é levado a firmar os seus pés sobre a fidelidade do Deus da aliança. Deus este que havia firmado a aliança com seus antepassados e com ele também.
Na verdade, irmãos, esse é também o convite do texto para todo o povo de Deus, para o povo de Deus que se reúne aqui nesta manhã. Reconhecer que o Deus da aliança, o Deus do pacto, é um Deus fiel. O Deus da aliança é um Deus fiel. Mas precisamos nos perguntar como a fidelidade deste Deus é revelada. O que esse texto tem a nos dizer a respeito da fidelidade do Deus do pacto. E nós encontramos duas respostas preciosas ao nosso coração. Em primeiro lugar, de acordo com os versos 1 a 11, eu posso afirmar a partir do texto que o Deus da aliança é fiel, porque Ele favorece o povo da aliança. Porque Ele favorece o povo da aliança. E sim, irmão, Jacó não teve nem tempo para descansar. Não teve tempo para reunir suas forças. Ele se uniu à sua família e se preparou para mais um encontro impactante e fundamental na sua vida. Acompanhe comigo, verso de número 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Literalmente, irmãos, o que aconteceu é que Jacó ergueu seus olhos e viu um exército vindo em sua direção com Esaú à frente. Como ele reagiu? Primeiro, diante do risco iminente, ele dividiu sua família em 4 grupos. Ou seja, ele cuidou que os seus favoritos estivessem mais atrás no grupo, ou seja, Raquel e José, onde as chances de escapar seriam maiores caso tudo corresse mal. E sim, irmãos, velhos hábitos custam a morrer. Ele ainda é Jacó. E por causa do seu favoritismo, ele expõe intencionalmente suas outras mulheres e seus filhos ao risco. Contudo, ao mesmo tempo, ele já não é mais o mesmo. Ele já não é mais aquele covarde de antigamente, que foge, que se esconde. Por isso o texto registra que ele mesmo passa à frente para receber o seu irmão. Como Israel, ele decide depender de Deus ao lutar com os homens. E Moisés faz questão de destacar que, ao aproximar-se de Esaú, ele se curva 7 vezes. Trata-se de um gesto de um vassalo, de um servo diante de seu Senhor. Agora, irmãos, só um milagre pode livrá-lo das mãos de Esaú. E é importante dizer, se tudo acabar aqui, não haverá mais povo, não haverá mais promessa, terra, muito menos evangelho. A pergunta é, será mesmo que a descendência da serpente destruirá a semente da promessa? Moisés encerra o suspense dizendo no verso de número 4: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Se você estava na expectativa por uma retaliação furiosa, o que vemos aqui no texto é um reencontro caloroso entre familiares, como os que costumamos presenciar nos aeroportos, por exemplo. Um comentarista diz: Esaú corre ao encontro de Jacó, não com ira, mas em amor. Ao invés de conflito, vingança, retribuição, o que há aqui é demonstração de afeto. E talvez você se pergunte o que explica uma reação tão inesperada da parte de Esaú. E eu estou com o reformador João Calvino quando ele disse tratar do favor especial de Deus para com Jacó. Afinal de contas, ele tem o coração dos homens em suas mãos para suavizar sua dureza e sua crueldade quantas vezes achar necessário. Até então, irmãos, nada de palavras entre eles. Só a demonstração de carinho, choro.
Esaú, porém, interrompe o silêncio. E ele inicia um diálogo com seu irmão. Acompanhe comigo, verso de número 5. Então, Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Toda a família é apresentada a Esaú, e todos eles, sem exceção, prestam a devida reverência. Contudo, irmãos, o que merece chamar a nossa atenção aqui é a resposta dada por Jacó. Perceba que a primeira e todas as demais menções ao nome de Deus no texto saem da boca de Jacó. Depois de apresentar seus filhos ao seu irmão, ele deixa claro: a minha prole é um presente da parte de Deus. A versão revista atualizada captura ainda melhor essa ideia, quando ela diz: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Além disso, apesar do clima fraterno, Jacó insiste em tratar Esaú como seu senhor. E perceba que as iniciativas do texto pertencem todas a Esaú. Ele inicia mais um diálogo aqui. Acompanhe comigo o verso de número 8. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Quando perguntado acerca dos rebanhos, irmãos, Jacó não esconde a sua intenção: ser bem recebido por Esaú. Mas um comentarista faz um destaque fundamental para a nossa compreensão do texto. Ele diz: os presentes que Jacó mandou para Esaú não eram um simples cumprimento formal da cultura oriental. Eles representavam, perceba, Jacó devolvendo aos irmãos a bênção de Gênesis 27. Seu gesto representava uma restituição ao irmão daquilo que lhe fora roubado durante a vida. Ou seja, Jacó está decidido a consertar as coisas, irmãos. Esaú, porém, não se mostra tão preocupado assim com aquela velha história de bênção, pois, segundo ele, as coisas vão bem, sem Deus e sem bênção alguma. Diante da recusa de seu irmão, Jacó insiste e ele oferece duas razões para tal. Antes de tudo, diz ele, estar diante de seu irmão é como contemplar a face do próprio Deus. O que será que Jacó quis dizer com a afirmação desse tipo? É simples. Como a bênção e o favor de Deus são desejáveis ao seu coração, assim ele desejava gozar da mesma sorte com seu irmão. Mas a segunda razão é a mais fantástica, irmãos. Ele diz: aceita, pois Deus tem sido favorável para comigo. A postura é totalmente oposta à do seu irmão. Depois de tudo que Jacó passou, ele entendeu que Deus é a fonte de todo o benefício e de toda a bênção derramada sobre ele. E de tanto insistir, irmãos, Esaú aceitou, mas ele não aceitou com o mesmo espírito de Jacó. E até aqui, nós precisamos nos perguntar quais lições podemos extrair desse relato. Em primeiro lugar, aprendemos aqui que Deus é a fonte de todos os benefícios que herdamos nesta vida. Eu vou repetir. Deus é a fonte de todos os benefícios que herdamos nesta vida. Ele é o grande benfeitor do seu povo, irmãos. Porém,
Confesse comigo, nem sempre é assim que olhamos para as nossas bênçãos. Muitas vezes, talvez, você é como Jacó, que acha que para ganhar, depende somente da própria astúcia. Ou quem sabe você está do lado de Esaú, que depende exclusivamente da própria força para conquistar e para ganhar. De que lado você está? Do que ou de quem você depende? É um fato que um dos lemas da pós-modernidade é cada um por si. As pessoas nos nossos dias acreditam na mentira e na ilusão de que são totalmente responsáveis por tudo o que conquistam e por tudo o que ganham nesta vida. Influenciados por uma cosmovisão, uma visão de mundo materialista, Deus é excluído da equação. No entanto, irmãos, não é como devemos viver. Se o mundo opta por depender da astúcia, da inteligência, das artimanhas ou da própria força, nós confessaremos como Jacó: Deus tem sido favorável para comigo. Eu insisto, Ele é a origem, a fonte de todas as nossas bênçãos, irmãos. Nós dependemos de Deus para tudo, e todas as bênçãos que chegam às nossas mãos passam pelas mãos do nosso Deus. É por causa da graça de Deus que as bênçãos da salvação em Cristo chegam até nós. Não foi o que Paulo afirmou em Efésios capítulo 1, verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, trata-se da iniciativa graciosa e da disposição favorável do nosso soberano Senhor para conosco. E como se não bastasse, irmãos, como se já não bastasse nos introduzir na sua família, nos introduzir na sua aliança e no gozo de todos os privilégios espirituais, o Senhor também coroa a nossa vida de bondade e compaixão. Ele também enche de bens a nossa existência. Como diz o salmista no Salmo 103, é o Senhor, meu irmão e minha irmã, que abre para você as portas do mercado de trabalho e que te enche de vigor para o desempenho das tuas tarefas. É o Senhor, através da tua labuta, quem enche os armários da tua casa com comida e com roupa. É o Senhor, minha querida irmã, quem te dá o privilégio de gerar e conceber uma nova vida. É o Senhor quem te abençoa com fertilidade. É o Senhor, meu caro irmão, minha cara irmã, quem te deu saúde ao longo da vida e te permite estar aqui hoje, exibindo os seus cabelos grisalhos. É o Senhor também quem nos abençoa e nos concede dons e talentos a serviço da sua igreja e para a edificação do seu corpo. Todas as bênçãos que herdamos nesta vida passam pelas mãos do nosso Deus. E com isso não me confunda, eu não estou dizendo que para herdar as bênçãos não envolve nenhuma responsabilidade, eu não estou dizendo isso. Inclusive, algumas dentre as bênçãos de Deus exigem esforço e trabalho duro. O que eu estou dizendo é que a participação, o envolvimento do Senhor precisa ficar claro. Envolvimento não, o protagonismo do Senhor. Porque Deus, Ele não está sentado assistindo você conquistar o mundo sozinho. Ele está ativamente e pessoalmente envolvido em todos os benefícios que desfrutamos nesta vida. Eu digo e repito, tudo o que somos, como cantamos, tudo o que recebemos, tudo o que desfrutamos nesta vida, chegam às nossas mãos, a partir das mãos do nosso benfeitor, o nosso Deus. Esse texto também nos ensina um outro princípio muito importante: o arrependimento demanda provas. O arrependimento demanda provas. Desde o capítulo 32, irmãos, Jacó está sendo tratado por Deus. Claro, ele, como todo mundo, comete os seus pecados, como eu e você. Mas ele já não é mais o mesmo. Aqui no capítulo 33, nós encontramos um Jacó arrependido.
E a pergunta é: por que nós podemos afirmar algo do tipo? Pelas provas dadas pelo patriarca. Aqui nós o vemos se humilhando diante de seu irmão e fazendo o possível para restituir a bênção que lhe havia roubado. As palavras de João Batista pregando aos fariseus nos são apropriadas. Ouça bem: deem o fruto que mostre o arrependimento. Jesus Cristo vai na mesma linha. Ele diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore ruim não pode dar frutos bons. Em outras palavras, irmãos, a conversão de um pecador é validada pelos frutos, e o arrependimento, como um aspecto e elemento indispensável da conversão, não foge à regra. O arrependimento é autenticado por frutos e provas. O que eu quero dizer com isso? Arrependimento não se resume a uma admissão de pecado, a uma confissão de pecados, embora ela seja indispensável, não pode faltar. Mas o arrependimento é também uma resolução ativa em desprezar, em abandonar as práticas pecaminosas e voltar-se para a lei de Deus a fim de prestar-lhe obediência contínua. Ou seja, o arrependimento não fica apenas no campo das palavras, irmãos. É o caso do irmão ou da irmã que se diz arrependido pelo consumo de pornografia. E a demanda do texto, a demanda do evangelho é: o arrependimento precisa ir além das palavras. Então o que fazer? Nós passamos a evitar as ocasiões de pecado. Nós passamos a ser piedosos no uso da internet. E nós passamos a combater as falsas promessas da pornografia com as gloriosas promessas da palavra de Deus. Você está arrependida pelo pecado da crítica, minha irmã? É hora de ir além das palavras. É hora de demonstrar prudência cristã no uso das palavras. E também demonstrar graça no tratamento com as pessoas em suas lutas e dificuldades. Quem sabe você, meu irmão, confessou a sua esposa e a seus filhos o pecado do descontrole, da ira, da destemperança. É hora de demonstrar paciência e autocontrole para com os seus, porque o arrependimento vai além das palavras. Obviamente as palavras são importantes, a admissão é indispensável. Mas se permanecer apenas nas palavras, trata-se de um falso e infrutífero arrependimento. E calma, irmãos, sem dúvida alguma trata-se de um processo. Nós não mudamos totalmente de um dia para o outro. Veja Jacó, ele não se torna Israel instantaneamente. Mas a questão é: nós temos força e graça disponível para esta mudança. Não em mim, não em você, mas no Santo Espírito de Deus que habita em nós, a graça, a poder, a assistência para a nossa transformação e para a nossa santificação. Amém? O Deus da aliança, irmãos, é um Deus fiel. Vimos em primeiro lugar que Ele favorece o povo da aliança. Em segundo lugar, de acordo com os versos 12 a 20, eu posso afirmar a partir do texto que o Deus da aliança, Ele é fiel, porque preserva o povo da aliança diante das ameaças e perigos. Porque preserva o povo da aliança diante das ameaças e perigos. Aparentemente, irmãos, pelo que vimos até aqui, a impressão deixada pelo texto é que os irmãos finalmente se reconciliaram. Não há mais razão, então, para a desconfiança ou insegurança da parte de Jacó, certo? Errado. Pelo menos é o que o patriarca transparece aqui. Eis o que diz o texto, acompanhe comigo. Verso de número 12. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada,
um dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. A impressão, irmãos, deixada pelo texto, é que Esaú desejava que Jacó se estabelecesse com ele em Seir, ou seja, fora da terra prometida. No entanto, tal opção estava fora de cogitação. Isso porque Jacó havia prometido, por meio de um voto a Deus, retornar à terra que lhe pertencia pela fé. Além do mais, é importante pontuar que, depois de se reconciliar com seu irmão, a intenção dele era agora separar-se dele de uma vez por todas. Pois não havia qualquer garantia de que o clima de paz duraria para sempre. Ou seja, Jacó ainda não confiava plenamente em Esaú. Por isso, ele começa a levantar uma série de obstáculos válidos para recusar as propostas feitas por seu irmão. A princípio, ele revela preocupação com as crianças e com os rebanhos que o acompanhavam. E claro, o exército de Jacó, o exército, não tinha condições de acompanhar o ritmo do exército de Esaú. Então, diante da primeira recusa, Esaú insiste e faz mais uma oferta, mais uma proposta. Acompanhe comigo o verso de número 15. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Não sei se você tem a mesma impressão que eu aqui, mas aparentemente Jacó está pisando em ovos aqui. Diante de mais uma oferta generosa, o patriarca é cuidadoso no uso das palavras. Embora agradecido com a aparente preocupação de seu irmão, ele não vê necessidade de ser escoltado ou protegido. Afinal de contas, Deus era o grande encarregado desta tarefa. Esaú, não podendo vencer esta batalha, consente e retorna a Seir. Jacó, ao se ver livre de seu irmão, ruma na direção oposta, vai para Sucote. E o relato é concluído, o desfecho se encontra dos versos 18 ao verso de número 20. Diz assim Moisés: tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe Israel. Depois de um tempo de descanso em Sucote, Jacó retorna à terra prometida, irmãos. E é interessante que o narrador faz questão de destacar que ele chegou são e salvo. Esta é a tradução mais apropriada aqui. E sim, é uma ambiguidade, é uma redundância, mas é intencional. Jacó chegou são e salvo. Ou seja, Deus respondeu à oração dele. Deus respondeu à sua oração e o livrou de todos os perigos ao longo de sua jornada. Tudo parece acabar bem, se não fosse por um deslize de Jacó, irmãos. O acordo ou o seu voto feito a Deus era para retornar a Betel e não para se instalar em Siquém. E embora ali fosse também terra prometida, Canaã, esse erro do patriarca causará muito conflito e muito sofrimento, como veremos no próximo capítulo. Mas talvez a informação mais cara de todo o texto está ao final do verso número 20. Ele diz o seguinte, irmãos, que embora Jacó estivesse no local errado, ele ofereceu adoração a Deus. E como costume de seu tempo, ele erigiu um altar e chamou esse altar de El-Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Essas palavras são muito significativas dentro da história que temos acompanhado.
Isso porque por muito tempo a ligação de Jacó com Deus se resumia aos seus laços sanguíneos. Ou seja, ele era o Deus de Abraão, ele era o temor de Isaac. Mas agora, irmãos, depois do que passou, depois do que experimentou, ele não é mais só o Deus de Abraão e de Isaac, ele é também o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ele encontrou alegria e proteção na fidelidade pactual do Deus, da aliança, do Deus de Israel. E a pergunta é: o que esse desfecho, o desfecho desse relato cheio de emoções, tem a nos ensinar, ou tem a contribuir ao nosso coração? Com ele, aprendemos que é Deus quem preserva o seu povo e a nossa fé. Deus é quem preserva o seu povo e a nossa fé. Jacó chegou seguro em Canaã por causa do cuidado de Deus. E eu quero dizer nesta manhã a você que o mesmo acontece e acontecerá com cada um de nós. É por essa razão, irmãos, que nós precisamos estudar doutrina, conhecer as doutrinas da Escritura. E é por essa razão também que a doutrina da providência, irmãos, é tão cara aos nossos corações. João Calvino não exagerou quando disse: a maior miséria de um homem é desconhecer a providência de Deus, enquanto a sua maior bênção é conhecê-la e desfrutar dela. E o que seria providência? Eu vou usar as palavras do Catecismo Menor de Westminster. Ele diz: as obras da providência são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Sim, irmãos, a fé bíblica, a fé cristã, ela reconhece que o nosso Deus soberano e pactual, Ele rege e governa todas as coisas. Nada escapa do seu conselho, nada se desvia dos seus decretos. Ele é Senhor sobre todos os eventos da vida e sobre todas as ações de suas criaturas. Um homem chamado Richard Dawkins, um biólogo evolucionista, o patrono do ateísmo moderno, ele disse que nós vivemos em um mundo sem Deus, e note, e em um mundo implacavelmente indiferente para conosco. Indiferente para conosco. A pergunta é: será mesmo, irmãos? A Escritura contesta. A Escritura contesta dizendo: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei domina sobre tudo o que existe. Ou seja, o mundo foi criado por um Deus pessoal, um Deus pactual, que rege e governa todas as coisas e que age ativamente para o bem de seu povo através de tudo. É o que vemos no texto de Gênesis 33. Você percebeu comigo, não há nenhuma intervenção miraculosa aqui. Mas nós não podemos e nem ousamos afirmar que Deus não está por trás dos eventos, guiando e protegendo Jacó em todas as ocasiões. Eu repito, o mesmo acontece com cada um de nós. É Deus, meu irmão, minha irmã, quem preserva você do momento que você levanta da sua cama até o momento em que retorna até ela para repousar sua cabeça no travesseiro. É Deus quem preserva você e a sua casa dos riscos e perigos de se viver num mundo hostil e num mundo caído. Mas principalmente, Ele preserva, irmãos, a nossa fé. Ele preserva a minha e a tua fé. O Senhor, eu não posso afirmar isso, Ele nos livra de tudo, ou Ele vai nos livrar de tudo de mal nesta vida. Ele não vai. Mas o que eu posso afirmar a partir da Escritura Sagrada é que o Senhor, Ele faz uso de tudo, coisas boas e coisas más, para a preservação e para o bem da nossa fé. Você já se perguntou por que continua na fé depois de tantos anos? Você já deve ter passado por tanta coisa, por tantas dificuldades,
por tanto sofrimento, o que o mantém na fé até hoje? Já se perguntou sobre isso? Seria seu compromisso com a igreja local? Seria a sua disciplina espiritual? Seria o tempo que você investiu de joelhos? Seria o quanto que você conhece e sabe a respeito de Deus? Não, irmãos. Nas palavras de Paulo, a nossa fé está sã, ela é preservada, porque fiel é o Deus que nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E é esse Deus fiel, irmãos, quem te preserva. É esse Deus fiel quem guarda a tua fé. É esse Deus fiel que preserva a tua integridade. E como Jacó, é por causa desse Deus fiel que chegaremos juntos a Canaã do Alto, Jerusalém celestial. Além disso, esse texto também nos desperta para o deleite de um relacionamento pessoal com Deus. O deleite de um relacionamento pessoal com Deus. E esse ponto é fundamental, irmãos. Perceba, o texto é concluído com Jacó fazendo uma declaração gloriosa: Deus, o Deus de Israel, meu Deus. Por muito tempo, como eu disse antes, a relação de Jacó com Deus era impessoal e indiferente. Ou seja, ele é o Deus do meu pai, ele é o Deus do meu avô, portanto, eu não tenho escolha, eu não tenho alternativa. E possivelmente há pessoas aqui hoje, nesta manhã, que se enquadram nesta mesma situação. Ou seja, muitos têm vínculo com a igreja de Deus, sem necessariamente ter vínculo algum com Deus. Eles desfrutam dos privilégios da igreja visível, até confessam a fé em Cristo, receberam o sacramento do batismo, participam do culto ao Senhor, gozam da comunhão dos santos e de todos os seus privilégios, mas não pertencem à igreja invisível, ou seja, não são realmente salvos, não foram alcançados pela graça. Isso não é nenhuma novidade, afinal de contas, Paulo já advertiu em Romanos, dizendo: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou ainda, o apóstolo João, em sua primeira carta: nem todos os que estão no nosso meio pertencem aos nossos de fato. Será que é a sua situação, meu irmão, minha irmã, nesta manhã? Será que você está entre os que pertencem a Deus, mas não pertence a Deus de fato? Ou seja, você está aqui no meio do povo de Deus, mas Ele não é o teu Deus. Há uma diferença muito grande nisso, entre estar no povo de Deus e ter o Senhor como teu Deus. E eu quero que você saiba nesta manhã, a relação com Deus é pactual. Assim como no matrimônio, no casamento, você contrai obrigações e privilégios, e não há como receber as bênçãos e privilégios de Deus sem também recebê-lo como Senhor da tua vida. Sim, meu irmão, o Evangelho é uma mensagem sobre salvação gratuita, mas também demanda compromisso fiel com Deus. Somente quem o recebe como Salvador e como Senhor pode dizer, como o profeta Isaías: é grande o meu prazer no meu Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus. Somente quem o recebeu como Salvador e Senhor pode dizer, como as palavras iniciais de um catecismo famoso das igrejas reformadas, o Catecismo de Heidelberg. Eu recomendo a leitura aos irmãos. Na sua resposta inicial ele diz: o meu grande consolo na vida e na morte é pertencer de corpo e alma ao meu Senhor Jesus Cristo. Somente os que pertencem a Ele desfrutam tamanho consolo, irmãos. Isso só pode ser experimentado pelos que caminham de fato com Deus. Isso só pode ser experimentado pelos que desfrutam de uma relação íntima e pessoal com Deus, que fizeram dele sua rocha, sua esperança, sua alegria e seu único objeto de adoração. Eu digo a você, não é sábio, você que é mais novo, não é sábio, não é seguro se apoiar na fé dos seus pais.
Porque você está aqui hoje e seus pais o trouxeram, quem sabe, não quer dizer que você pertence a Deus. Porque o seu nome está escrito no rol de membros dessa igreja, não pode lhe dar segurança eterna de que pertence a Deus. Então você talvez me pergunte, o que faremos afinal de contas? E eu vou lhe oferecer agora, ou lhe apresentar o que Deus já fez para solucionar nosso problema. Eu quero lhe apresentar o Evangelho segundo Jacó. Eu e você somos como Jacó. Somos todos Jacó aqui. Pecadores, rebeldes, traiçoeiros, desobedientes à lei de Deus. Como Jacó, meu irmão, eu e você não merecemos uma bênção sequer da parte de Deus. Pelo contrário, nossa falta de retidão, nossa injustiça atrai a ira do alto sobre nós. A pergunta é, onde há esperança então para Jacó? E é aí que entra em cena a boa nova. O Deus fiel do pacto, o cumpridor da promessa, providenciou um Redentor na pessoa de Jesus Cristo. E embora seu Filho amado tenha cumprido toda a justiça enquanto andou nesta terra, Deus o tratou como um agarrador de calcanhar. O justo tomou o lugar dos injustos. Jesus Cristo foi tratado e punido como um pecador. Foi preso a um maldito madeiro, vertendo o seu sangue para nos purificar da injustiça. Os passos de Jacó o afastam da bênção de Deus para sempre, mas os passos retos e perfeitos de Cristo nos declaram justos diante de Deus. Sabe o que assegura a bênção de Deus, a bênção da salvação para pessoas como Jacó, como eu e você? É a graça soberana de Deus. É por graça, meu irmão. E é somente através de Cristo que não só nós nos tornamos seu povo, mas podemos chamá-lo meu Deus. Meu Deus. Esse é o Evangelho segundo Jacó. É um Evangelho para você, para mim, que nos identificamos como pecadores diante de Deus. A graça disponível nesta manhã para o seu coração. Desde que você corra aos braços dele com fé, fazendo dele sua única esperança de salvação, arrependendo-se de seus pecados, desprezando a tua iniquidade, confiando na redenção que nos é oferecida em Cristo Jesus. Corra a ele nesta manhã, pois não há esperança em nenhum outro. Amém? 1917 é um filme fantástico, irmãos. Em uma luta contra o tempo, nós vemos dois jovens arriscando a própria vida em território hostil, em campo inimigo, para salvar seus aliados, para assim preservar muitas vidas. E como eu disse no início, o que mais me chamou a atenção é a fidelidade daqueles jovens. E é interessante o fato que muitos estão dispostos a, quem sabe, oferecer a própria vida para permanecer fiel a um propósito, a uma aliança. E o que me espanta de forma graciosa é, se os homens são assim, irmãos, o que dizer do nosso Deus? Ao longo de todo o livro de Gênesis, nós temos acompanhado Yahvé se revelando como Deus fiel do pacto, cumpridor de promessas. Abraão experimentou isso, seu filho Jacó, e no 33 foi a vez, seu filho Isaac, e agora foi a vez do seu neto Jacó. Diante do temido encontro com Esaú, Jacó aprendeu a bênção que é desfrutar da fidelidade do Deus da aliança. E essa bênção está disponível para mim e para você. Ele favorece o povo da aliança e ele preserva o povo da aliança.